ou familiares desapareceram, outras pessoas estavam entre os grupos dominantes, têm memórias que estão no extremo oposto, né? Então é bem complicado falar sobre ditadura. Não, o Jango não queria implantar o socialismo no Brasil, mas a gente já vai ver isso aí com calma. E a Michelle já começou essa discussão na última aula, a aula que falou sobre a República Populista e terminou, inclusive, com o governo Jango, tá? Então é isso, hein? Falar sobre temas sensíveis da história sempre envolvem memórias, diferentes memórias, sempre envolvem discursos ideológicos. Então é bem complicado, a gente vai tentar minimamente desmistificar alguns mitos em cima desse tema, tá? E aí, por onde a gente começa? A gente começa falando de um contexto geral. A gente está vivendo ali, né, nessa época de ditadura no Brasil, o mundo está vivendo a Guerra Fria. A Guerra Fria, ela vai ser marcada pela disputa... Ó, chegaram os slides. Passa para mim, por favor, Luiz. A Guerra Fria, ela é marcada pela disputa cultural, militar, econômica de duas superpotências, os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O que acontece? Os Estados Unidos, que é uma potência capitalista, e a União Soviética, que é uma potência socialista, estão disputando zonas de influência. Estão disputando regiões onde podem propagar os seus modelos econômicos, tá? E a América Latina, na década de 60, é um território importante nessa disputa política, econômica e cultural. A América Latina, na década de 60, ela é vista como propensa a se propagar o socialismo, né? Isso se intensifica depois da Revolução Cubana. Os Estados Unidos, nesse sentido, vai entender que, além de cuidar da sua política interna, ele tem que cuidar da política de outros países. Então, cuidar da política de outros países, na verdade, é interferir na política, né? Interferir diretamente na política desses países. Isso aconteceu na América Latina. Os Estados Unidos esteve presente, financiou e ajudou a manter no poder as ditaduras da América Latina, que são ditaduras de segurança nacional. É interessante a gente frisar que os Estados Unidos ajudou as ditaduras, ajudou os golpes civil-militares que vão ocorrer na América Latina, não só com financiamento, né, com dinheiro, mas também com treinamento militar. Existiu uma escola de treinamento para exércitos que os Estados Unidos forneciam, então, esse ensino, inclusive ensinando técnicas de tortura para países da América Latina, que ficava no Canal do Panamá, que era uma região aí dos Estados Unidos na época. Essa escola, então, vai introduzir nesses países da América Latina essa doutrina de segurança nacional. O que é essa doutrina de segurança nacional? É essa ideia de que os indivíduos, eles devem abdicar da sua liberdade, abrir mão dos seus direitos individuais em prol dos interesses da nação. Não existe individualidade, existe uma coletividade, uma nação, né? Somos todos partes do Brasil, por exemplo. E essa doutrina, ela acaba criando a ideia de que existem indivíduos que são ameaças
a nação, que possuem ideias que ameaçam a segurança nacional. Quem são esses indivíduos? Como a gente está falando de um contexto de Guerra Fria, normalmente, né, e isso é um acerto, a gente fala que esses indivíduos que são os inimigos da nação são os comunistas para esses governos que estão no poder. Mas acaba que ao longo dessas ditaduras de segurança nacional, vários indivíduos vão ser considerados um perigo para a nação. Vários indivíduos vão sofrer processos por causa da segurança nacional, essa ideia de segurança nacional. E não precisam ser indivíduos de esquerda, basta minimamente tu se posicionar contra o governo ou estar entre, né, no meio dos interesses aí dos grupos dominantes, que isso já justifica uma repressão, uma perseguição, tá? Então, a doutrina de segurança nacional, ela é inserida através da participação norte-americana no treinamento dos exércitos da América Latina, dos países da América Latina. E essa doutrina de segurança nacional, inclusive, vira lei em 1968 no Brasil. Pode passar para mim, por favor, Luiz? E assim, gente, entrando no contexto da ditadura em si, é importante a gente saber que não basta a gente olhar só para um setor para falar do golpe civil-militar. A gente tem que entender que é uma união de fatores que vai ocasionar o golpe civil-militar. O que acontece? O cara Fico é um cara que defende isso, né? Que a gente tem que olhar diversos setores para entender como o golpe ocorreu. Pode passar para mim, Luiz, por favor? É claro que na aula passada vocês viram com a Michele, né? Que foi a última a falar na aula, ela e o Lucas estavam dando aula. Mas vocês viram com a Michele que havia uma crise política no Brasil. Havia uma fragilidade institucional. Isso porque o João Goulart, que era presidente na época, vai ter no Congresso uma baita oposição. E não só no Congresso, como em outros setores. Mas o João Goulart vai tentar aprovar projetos e não vai conseguir. É importante que a gente saiba que o Jango não é uma figura nova na política, tá? Em 1964, 1961, na verdade, ele não é uma figura nova na política, tá? Ele foi vice do JK, posteriormente vice do Jânio Quadros, mas foi também ministro do Trabalho no governo Vargas. E desde o governo Vargas, o João Goulart se declara um defensor de um capitalismo mais humanista, se é que isso é possível. Mas ele se declara um cara a favor de um capitalismo mais humanista e patriótico, né? Porque o nacional-desenvolvimentismo é uma política econômica voltada para o nacional, né? Para o nacionalismo. Então ele se diz esse cara aí defensor de um capitalismo. Só que ele tenta aprovar reformas que o seu governo considera necessárias para a sociedade. Essas reformas foram explicadas pela Michele na aula passada, então não vou demorar nesse assunto. Mas essas reformas, elas vão ser barradas no Congresso. Inclusive, o Jango vai dissolver os grupos aí que estão encarregados de criar os textos das reformas várias vezes, porque não consegue aprovar essas medidas, tá? Pode passar para mim, Luiz, por favor. Sabendo disso, a gente tem que se atentar para o seguinte: existe uma fragilidade institucional, existe uma grande oposição ao governo. Mas isso não se dá apenas
no Congresso. Existem organizações que estão comprometidas com a desestabilização do governo. É o caso do IBAD e do IPS. Vou pegar um exemplo aqui do IPS para explicar melhor. O IPS é, então, uma organização do empresariado de São Paulo, então é criado pelos empresários de São Paulo, que criou uma grande propaganda de oposição ao governo, tá? Porque os interesses aí do governo, porque a política econômica do governo não vai ao encontro dos interesses desses grupos de empresários. Então, o IPS vai criar essa grande propaganda, mas também um plano político-econômico que, por um acaso, se o Jango fosse retirado do poder, esse plano deveria ser colocado em prática, né? O IPS fez, então, o patrocínio, a organização do que a Michele citou na última aula, que ficou conhecida como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Foi uma marcha contra o governo do João Goulart, de setores conservadores, que reuniu empresários, reuniu religiosos, reuniu mulheres conservadoras, enfim. E era uma marcha onde a gente podia ver placas como essas, né? Faixas como essas, alegando que o governo do João Goulart é um governo antidemocrático, é um governo que está tentando instalar no Brasil um regime socialista ou comunista, enfim. Por isso que lá, desde aquela época, tinha muito isso de falar que o Brasil não será uma nova Cuba, que essas marchas elas estavam lutando pela liberdade, pela democracia, porque o Jango tem que aprovar medidas que, inclusive, sugeriam transformações na Constituição. Então, esse discurso de legalidade vai ser incorporado por esses sistemas, por esses grupos conservadores. Então, tem uma articulação na sociedade civil, né? E a gente tem uma movimentação militar. Eu acho que o ápice vai ser ali quando o João Goulart, em 64, vai anistiar uma galera que foi presa pelo Exército, que era uma galera do Exército também, mas que estava se reunindo em sindicatos. E o Exército era contra os sindicatos, proibia, e então resolveu prender essas pessoas que estavam em uma comemoração do sindicato. O João Goulart vai anistiar essas pessoas e o Exército vai alegar que houve uma quebra de hierarquia. Que o João Goulart, na verdade, não estava respeitando a hierarquia do Exército, aquilo que cabe ao Exército definir. Então, olha só, gente, eu tenho uma movimentação de setores da sociedade civil, representada principalmente pelo empresariado, tá? E eu tenho uma movimentação militar, que a partir do dia 31 de março de 1964 vai tomar o poder e depor o João Goulart. O João Goulart vai se exilar no Uruguai e a partir daí a gente diz que começa, pode passar para mim, por favor, Luiz, a ditadura civil-militar no Brasil. Por isso que a gente usa essa nomenclatura civil-militar, porque não foram só os militares que agiram contra o governo, né, que pensavam, que elaboravam esse golpe, mas também não foi apenas o empresariado brasileiro, a classe média brasileira que está ali envolvida nas marchas. Foi uma união de setores oposicionistas que acabam dando esse golpe. É claro que esse golpe gera um governo, uma ditadura, que vai durar no Brasil 21 anos. Uma ditadura civil-militar, porque, de novo, a gente precisa dessa união entre setores, dessas redes
de comunicação entre vários setores para que essa ditadura se mantenha no poder. E essa ditadura, apesar dela ser uma ditadura civil, militar, ela tem como chefia aí do executivo figuras do exército. A gente vai ter 5 presidentes militares durante os 21 anos de ditadura. Pode passar para mim, por favor, Luiz. O primeiro governo começa a partir de 64, já em abril de 64, e é o governo do Castelo Branco. O Castelo Branco começa, então, já com as primeiras transformações. A política econômica do governo da ditadura, ela vai seguir uma linha completamente diferente dos governos anteriores, tá? Do nacional-desenvolvimentismo. Essa política econômica, num primeiro momento, com o Castelo Branco, ela significa uma nova abertura ao capital estrangeiro. Então, o Castelo Branco, ele é o cara que vai mais se alinhar aos interesses, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, diversas empresas multinacionais vão vir para o Brasil, algumas concessões vão ser feitas para essas empresas para que haja cada vez mais capital estrangeiro dentro do Brasil. Só que olha só, gente. Também é importante a gente frisar que esse é um momento de construção do regime autoritário. A Folha de São Paulo, em 2009, lançou aí uma reportagem, um artigo, completamente irresponsável, chamando esse período de ditadura civil-militar, 64 a 85, e, sobretudo, esse primeiro momento da ditadura, sob o Castelo Branco, mas também sobre o Costa e Silva, né, esses dois governos, de dita branda, alegando que havia certa brandura na ditadura. Em comparação, por exemplo, com outras ditaduras da América Latina. A gente tem que entender que desde o começo existe perseguição política no Brasil. Desde o começo existem denúncias de tortura no Brasil. E o governo do Castelo Branco é o governo de construção desse regime. E essa construção vai se dar principalmente por 2 atos inconstitucionais, o AI-2 e o AI-3. O AI-2 garantia poderes ao executivo que antes ele não tinha. Tá? O executivo, então, é formado pelo presidente e pelos governadores. Quais são esses poderes? Principalmente de cassar mandatos, interromper, então, o mandato de algum político, de demitir funcionários e de cassar a cidadania de cidadãos brasileiros, de qualquer cidadão brasileiro, num período de 10 anos. Então, isso garante um fortalecimento do executivo em detrimento aos poderes aí do legislativo e do judiciário. E o AI-3, ele é um ato inconstitucional que ele está aqui do lado, né, para vocês. Aqui do lado eu tenho a cópia, né, do AI-3, que ele vai extinguir os partidos políticos no Brasil. Então começa aí o que a gente chama de bipartidarismo, porque apenas 2 partidos políticos vão ser permitidos durante esse período, né, o período de ditadura. A Arena, que é um partido ligado ao governo militar, né, um partido que concorda com o regime militar, e o MDB, que é uma oposição, mas é uma oposição que o regime permite. Então, a galera de setores mais críticos, mais radicais,
vai ser perseguida, vai ter seus mandatos cassados. Por isso, inclusive, que o MDB, no começo, não vai ter muitos membros, porque a galera não levava muita fé no MDB como oposição. A Lilia Schwartz e a Heloísa Starling, elas dizem que a Arena, o regime esperava que a Arena fosse o partido do sim, senhor, e o MDB fosse o partido do sim. Então é aquela oposição que, na verdade, não é uma força de oposição, ela é uma oposição consentida aí, pelos militares, né? E os civis que estão no poder. Pode passar para mim, por favor, Luiz? Então, sob o governo do Castelo Branco, é que criam-se os mecanismos que vão gerar essa máquina repressiva que a gente vai ver na ditadura. Inclusive, é sobre o regime do Castelo Branco que surge o relatório Figueiredo. Foi um relatório produzido a partir de uma CPI que investigava um órgão que deveria proteger os indígenas brasileiros, tá? Que é semelhante aí ao que hoje é a FUNAI, né? O antigo SPI. E esse relatório vai ficar pronto em 1968 e vai estar presente nele a denúncia de vários militares e civis que praticaram crimes contra os povos indígenas no Brasil. Crimes horríveis, tá? E isso não vai ficar só no Brasil, isso vai ser uma notícia no mundo inteiro. Inclusive, uma imagem vai rolar o mundo inteiro em jornais super famosos, como o New York Times, uma imagem de lideranças ali do SPI ao lado de uma mulher pendurada que estava sendo torturada, né, que estava sendo morta por essas pessoas. Por que um organismo, né, um órgão que é feito para proteger essas populações é composta de pessoas que estão agredindo essas pessoas, que estão torturando essas pessoas, que estão matando essas pessoas? Porque há, na verdade, interesses de vários grupos pelas terras dessas pessoas e pelo trabalho escravizado deles. Então, há uma união aí entre os funcionários do Estado, entre principalmente militares que estão ocupando esses cargos, e grandes latifundiários, grandes fazendeiros que estão interessados nessas terras. Então, esses povos indígenas, eles vão ser torturados, vão ser massacrados, dizimados, em prol da obtenção de terras desses grandes fazendeiros. E o que acontece, tá? O Castelo Branco, ele é um cara que, para alguns setores ali do regime militar, não representava os interesses da nação, né? Existe uma oposição ao governo do Castelo Branco entre os militares. Uma oposição de destaque vai ser o Costa Silva, né? O Costa Silva, ele tem um apoio do que a gente chama de linha dura do Exército, que é a galera de uma extrema-direita super autoritária, que enxergava no governo Castelo Branco certa brandura, enxergava o governo como moderado, né? Então, o Costa e Silva, ele tem o apoio desses militares mais autoritários. E ele vai se lançar como candidato e vai chegar ao poder em 1967.
Em 1967, ele vai mudar a política econômica do governo, porque existe também uma oposição do empresariado ao Castelo Branco, ao governo do Castelo Branco, porque esses empresários e esses políticos aí do Congresso mais liberais, eles estão interessados em uma política econômica diferente da política do Castelo Branco, dessa política que está ligada automaticamente aos interesses dos Estados Unidos. Então, o governo do Castelo Branco é um governo que se afasta um pouco mais desses interesses norte-americanos e foca na indústria brasileira, foca na produção no Brasil. Então, há também um crescimento da economia sob o governo do Costa e Silva. Um grande crescimento, né? Um crescimento em ritmo impressionante. Só que, ao mesmo tempo que há uma política econômica que garante um crescimento à economia, o Costa e Silva vai dar continuidade a uma política que já vinha lá do governo do Castelo Branco, que é uma política de controle salarial. Então, a economia cresce não só por conta desse incentivo à produção e a baixa nas taxas de juros que vão controlar a inflação e tudo mais. Ela acontece também porque o governo passa a controlar o salário dos trabalhadores, né, de forma dura. E no governo do Costa e Silva, principalmente em 1968, os trabalhadores vão viver grandes dificuldades. Por isso que esse é um governo marcado por greve desses trabalhadores, greve de operários, que vão se reunir para lutar pelos seus direitos. É extremamente difícil ser um trabalhador nesse período, ser um operário, por exemplo. Uma das greves de grande destaque foi a greve dos metalúrgicos em Osasco. Os operários da Cobra que vão se reunir na fábrica vão cessar as suas atividades para protestar contra essa política de controle salarial, para melhorias, né, de condições de trabalho, para maior estabilidade em seus trabalhos. E é claro, o Costa e Silva, que era um cara que, quando assumiu, prometeu maior liberalidade, maior diálogo com esses setores, vai reprimir, vai permitir que a polícia reprima essas manifestações de forma violenta. Então, nessa greve dos metalúrgicos, a polícia baixou lá, o exército baixou lá de metralhadora, enfim, e prendeu muita gente. Então, o que começa com um governo que promete diálogo, que promete o que o governo anterior não fez, vai se mostrar mais do mesmo. Inclusive, é sob o governo do Costa e Silva que a repressão vai cada vez mais se intensificar. Se o Castelo Branco criou mecanismos para que se forme uma grande máquina de repressão, o Costa e Silva foi, então, intensificando essa repressão. Em 1968, é uma data importante. É chamado de um ano que não acabou, por diversos motivos, tá? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente vai ter greves no mundo inteiro. No Brasil, 1968, acontece um episódio horrível, né? Que foi o assassinato de um estudante secundarista em meio a uma manifestação, tá? O Edson Luiz foi morto por policiais do DOPS no meio de uma manifestação no Rio de Janeiro. A partir da morte do Edson Luiz, o movimento estudantil que já vinha se organizando, protestando contra o governo,
vai, então, cada vez mais organizar atos. Esse episódio, né, o assassinato do Edson Luiz, inspirou o Milton Nascimento a escrever uma música que, né, na minha opinião, é uma das músicas mais tocantes do período da ditadura civil-militar, chamada Menino, em homenagem ao Edson Luiz. E é uma música que o Milton Nascimento, então, vai declarar para a população, para o governo, que quem cala sobre a morte do Edson Luiz, quem cala sobre o corpo do Edson Luiz, consente na morte dele. Então, quem fica em silêncio diante desse ato, né, desse assassinato, na verdade, acaba consentindo nessa morte, acaba dando legitimidade ao governo. Então, o movimento surgiu a partir do assassinato, vai organizar diversas passeatas no ano de 1968. E uma passeata que tem bastante destaque é a passeata dos 100 mil, que foi organizada pelo movimento estudantil, mas contou com religiosos, jornalistas, artistas, que protestaram, então, contra o governo, né? E essa passeata, ela vai reunir um número de pessoas, né? Ela vai chamar muito a atenção e vai criar uma tensão no Brasil entre os estudantes e o governo, tá? Em 1968 é também a data onde surge cada vez mais a luta, os grupos que aderem à luta armada, tá? É a partir de 68 que a luta armada começa a surgir no Brasil, tá? Então não é em 64, como a gente diz, que a luta armada ia aí tomar o país, ia se instalar um regime socialista a partir de 64, e aí veio o governo militar para tentar impedir isso. Isso é um mito, né? Isso não é verdade. A luta armada ela vai ter força, de fato, a partir de 1968. Inclusive, o Partido Comunista Brasileiro não é um partido que vai aderir à luta armada em 1968. O partido vai receber muitas críticas, inclusive, dessa esquerda que vai aderir à luta armada, por não ter enfrentado o governo da forma como deveria ter enfrentado para esses governos, para esses grupos. Então, é a partir de 68 que a luta armada também começa. E diante desse cenário, o grupo aí que domina a política brasileira vai entender, né, que cada vez mais a probabilidade dos indivíduos aderirem a essa luta armada. Então a repressão vai começar a se intensificar cada vez mais. Uma repressão violenta, com tortura, com assassinato, desaparecimento de pessoas. Existem vários organismos dentro do governo militar, dentro dessa ditadura, que atuam reprimindo a população. Existe, então, acho que um dos mais famosos seria o DOI-CODE, né, que são duas organizações, uma que trabalha com espionagem, que trabalha com coleta de informações para fornecer, então, material para que a outra organização reprima essa população. Então, a CODE reúne informação, enquanto o DOI é um braço armado, né? É um braço de repressão. Vai, então, capturar pessoas, torturar pessoas
e, enfim, vai se tornar aí uma peça importante para o que a gente chama de máquina repressiva. Máquina que a Lilia Schwartz e a Eloise Stalin chama de máquina de matar gente. Não só a organização do ICOD, mas também o DOPS, que já existia no Brasil, como outros organismos, colhendo informações, espionando a população, não só no Brasil, mas no exterior, principalmente a população que está no exílio, para então conseguir exterminar essa população. Lembrando, é a doutrina de segurança nacional, que vira lei em 1968. Existem inimigos que devem ser exterminados. Em 1968, sob esse cenário, o governo vai lançar o ato inconstitucional número 5, AI-5. E esse ato inconstitucional é um ato que acaba de vez com as liberdades individuais no Brasil. É um ato que, primeiramente, vai fechar o Congresso Nacional. Então, os deputados não vão ter voto, não vão ter poder de escolha, e o poder vai ser concentrado principalmente nas mãos dos governadores, mas principalmente também do presidente. Vai também dar fim ao direito a habeas corpus, e o direito a habeas corpus seria, então, aquele direito da pessoa ser solta quando é presa, né? Ser solta porque existe um julgamento e essa pessoa não é ainda condenada, não é declarada culpada, então ela tem direito de responder em liberdade. O AI-5 termina com direito a habeas corpus e dá poderes novamente ao executivo caçar, demitir, aposentar e remover funcionários. Então, olha como a repressão está se intensificando. O Castelo Branco inicia isso. Começa caçando principalmente mandatos, né, de políticos que estão na oposição. O Costa e Silva amplia isso. Uma Constituição foi aprovada em 1967 e não incorporou esses direitos que o presidente tinha de caçar mandatos. Então, o AI-5 retoma esses direitos. E, é claro, esses direitos, essa repressão, essa perseguição, ela vai se expandir. Não só políticos vão ser perseguidos, mas também artistas, jornalistas, religiosos que se dizem a favor, né, defensor dos direitos humanos. Existe uma ala na Igreja Católica que defende os direitos humanos, tá? Religiosos também vão ser perseguidos. Então, essa máquina de matar gente, ela está se formando, ela está ganhando cada vez mais força e diversificando os seus alvos. E só para terminar, assim, passar para o Luiz, que eu já falei demais, meu Deus. É importante a gente dizer que vários setores estão de acordo com esse regime, não são só os políticos ali ou os militares, mas também juízes que fazem vistas grossas para casos, para julgamentos aí, para processos que são processos envolvendo tortura, envolvendo assassinatos. Existem médicos que vão falsificar atestados de óbito, existem empresários que vão bancar algumas operações. Então, é uma união do setor civil com o militar. É só assim que essa ditadura consegue se manter.
ok? E fica tudo muito mais difícil quando a economia começa a decolar, né? Quando a economia começa a melhorar e a galera começa a falar em milagre econômico. Mas aí eu passo para o Luiz André, porque eu já falei demais aqui. Tá, Luiz? Boa noite. Então, pessoal, após essa explicação da Laís, a gente vai chegar ao nosso terceiro presidente, que eu acho que vai ser, vamos dar uma quebrada, falar do Médici hoje e do Geisel Figueiredo na próxima aula, sendo os próximos capítulos, mas tudo que a Laís pontuou aqui, principalmente sobre repressão, vai se intensificar no governo Médici. E essa junção entre civil e militar vai ser ainda mais, digamos, exaltada, ela vai ser ainda mais trazida à tona por causa desse dito, e entre aspas, milagre econômico. Mas vamos começar um pouquinho antes. A duração do governo do Médici, ela vai de 1969 até 1974. Já em 1969, nós temos uma repressão muito grande à luta armada, que ela inicia em 1968, e nós temos um fato muito importante em setembro de 69, que é o sequestro do embaixador americano Charles Burt Elbrick. Ele é sequestrado pelo MR8 e ele é trocado durante as negociações, ali após o fim das negociações, por 15 presos políticos que a ditadura mantinha nas sedes do DOI-CODE que a Laís nos trouxe. Então, essas pessoas foram torturadas, essas pessoas elas serviam como extração de informações, vamos colocar assim, num modo mais, não sei, acho que leve de trazer. Então, a questão da repressão da luta armada é que o governo Médici consegue empurrar o movimento revolucionário, as pessoas da oposição, principalmente o PCdoB, para as regiões mais centrais do país, principalmente lá para o Bico do Papagaio, que é onde mais tarde a gente vai ter o desenvolvimento e a luta, a luta contra o governo da guerrilha do Araguaia, que vai também ocasionar centenas de mortos, que nos diários oficiais eles não nos trazem os números verdadeiros de mortos desse período, mas em alguns textos nos trazido que eram aproximadamente 70 pessoas que conseguiram se refugiar nessa região, conseguiram criar laços com a população local e conseguiram desenvolver uma forma de luta armada contra o sistema opressor nesse período do Médici, e é onde, em 1975, que essa região é transformada numa zona de segurança nacional que o exército, por meio dos seus braços armados, ele consegue, no caso da ditadura, perdão, por meio de seus braços armados, consegue prender ou extinguir todos os membros que faziam parte da guerrilha do Araguaia. Então, o governo Médici, ele vai se caracterizar pelo quê, pessoal? Principalmente pelo milagre econômico, então, que é esse crescimento abissal da economia, que está tudo bem. Aí temos os jargões para frente, os jargão, ninguém segura esse país, nunca fomos tão felizes, e o famoso jingle, que se eu tivesse uma voz maravilhosa, eu cantaria para vocês, que é o Pra Frente Brasil. O jingle Pra Frente Brasil, ele é completamente relacionado à conquista da Copa do Mundo de 1970. E aqui nós temos uma curiosidade interessante, que eu gosto muito de futebol, então vou trazer um pouquinho só de futebol nessa parte, inspirado também no Diogo, que agora está offline, em 1970 ocorre a Copa do Mundo no México, e antes do Brasil para a Copa, o Brasil é campeão, com estrelas como Pelé, Jairzinho, e o técnico da seleção é o Mário Zagallo. O Zagallo, que recentemente, ele está bem mal de saúde, recentemente ele criou uma conta no Instagram, por exemplo, para interagir com os torcedores, para interagir nesse mundo do futebol. Porém, antes do Zagallo, o treinador da seleção era o comunista, confesso, vejam lá, o João Saldanha. O João Saldanha, ele tem vários atritos com o presidente Médici, porque o Médici gostava muito de um atacante, se eu não me engano, dele era Dario ou Dante, não vou lembrar direito agora. E na seleção ocorre um corte por lesão
E o Médici queria porque queria que esse atacante fosse convocado, porque ele era, não sei se é amigo do Médici, mas o Médici gostava muito dele. Só que o João Saldanha dispara a seguinte frase: o presidente escala os seus ministérios e quem escala o meu time sou eu. Aí as relações entre o Médici e o João Saldanha e o governo ditatorial já não eram das melhores. Então, e o João Saldanha, há relatos também que ele não tinha uma relação muito boa com os jogadores. Mas isso não vem ao caso, porque a gente não, simplesmente não manda embora no mundo futebolístico um treinador que acabou de classificar uma seleção com chances reais de ser campeã do mundo. O que vai acontecer depois, o João Saldanha, ele é demitido e ele vai ao México, mesmo assim, como jornalista de uma emissora de TV, para cobrir a Copa do Mundo. E é nessa Copa do Mundo que o saudoso Pelé, ele fala que não existe a ditadura no Brasil. É um completo equívoco. Então, seguindo nessa toada, nós temos uma propaganda pró-governo por meio da AERP, que é a Agência Especial de Relações Públicas, criada no governo Médici, para lançar esses jargões, esses jingles de forma excessiva na população, como uma forma de tentar trazer a opinião popular, ainda mais a opinião civil, ainda mais ao lado do governo. Então, nós temos aqui a TV Globo dominando o setor, e nós temos 40% das residências urbanas contendo uma televisão. Então, no governo Médici, torna-se cada vez mais fácil, digamos, fazer essa alienação da população por meio da propaganda. Então, pessoal, aqui vamos falar, nesses próximos 10 minutinhos, aproximadamente, nós vamos falar do milagre econômico. Nós temos aqui, à direita, o jargão do Médici após a conquista da Copa de 70 e o sucesso do milagre econômico. Por que a gente fala o milagre econômico entre aspas, ou o sucesso do milagre econômico entre aspas? Porque a gente tem que olhar ele por dois lados. Aqui, o Brasil, ele cresce, em média, o PIB brasileiro, ele cresce em uma média de 11% ao ano, nesse período de 1969 até 1973, com, digamos, o maior superávit de todos, sendo os quase 14% em 1973. A inflação média não passava dos 18% ao ano, que era show de bola, porque nos anos anteriores ela beirava e passava os 25%. Então, nós temos um crescimento absurdo na empresa automobilística, um crescimento de 30%, que faz com que olhos como os da Ford, da Chrysler, da General Motors, que eram empresas norte-americanas, esses norte-americanos mesmo que promoveram cursos de treinamento militar e principalmente de tortura nesse período, né, nesse período conturbado da legislação, da democracia, no caso que não existia mais democracia brasileira, nesse período regencial da ditadura. E nós temos ainda a exportação crescente da soja. A soja se torna o insumo agrícola com maior exportação no Brasil. Então, o Brasil, que era extremamente dependente do café, nessa época, ele passa a depender apenas 15% da exportação do café. Só que a gente olha para o outro lado, por quê? O Brasil ele dependia absurdamente do empréstimo estrangeiro e do comércio estrangeiro. Se o mercado estrangeiro fragilizasse, o Brasil ele ficava amplamente fragilizado. E é o que vai acontecer, porque a OPEP, em 1974, que a OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, em 1973, perdão, ela reduz a oferta do petróleo, né, que é o capitalismo que nos rege nesse momento e até hoje, ela reduz a oferta do petróleo e o preço dele quadriplica. Então, o Brasil, precisando do petróleo, ele é extremamente dependente do petróleo, ele tem que comprar mesmo a preços exorbitantes. E o que mais vai trazer essa falsa ideia de milagre econômico, que a gente vai olhar pelo lado, que ele realmente não foi uma ideia, uma questão econômica salvadora, que nunca fomos tão felizes. A gente tem essa falsa impressão pela imensa concentração de renda que nós vamos ter nas mãos das classes média e alta. Essas classes médias, juntamente com essa expansão da indústria automobilística, vão poder comprar carro, vão poder comprar casa própria,
com o surgimento do Banco Nacional de Habitação, que é o BNH, ele vai proporcionar a essas pessoas que têm essa concentração de renda, eles vão conseguir proporcionar a adquirir a casa própria. Além de a televisão em cores, surge nessa época. Então, nós temos vários, digamos, a expressão é cortinas de fumaça. Nós temos várias cortinas de fumaça que fizeram a população pensar, e que ainda se usa muito hoje o discurso dessa época, que foram anos de ouro para a classe média e classe alta brasileira, e não foram, na verdade, anos de desrumbo, que é, como a Laís trouxe, a dita branda ao invés de ditadura. Mas não, nós temos aqui os indicadores, principalmente o pior plano do milagre econômico, a sua pior atuação foi no plano social. Por quê? Nós temos o Brasil um destacado posicionamento industrial, conseguindo atrair empresas de todo o mundo, empresas norte-americanas de produção de carros, a classe média, meu Deus, voando, conseguindo concentrar renda aos montes, por causa que a classe média que controlava a indústria brasileira nesse período. Então, nós temos indicadores de saúde, habitação e educação extremamente baixos, porque o PIB, ele nos engana muito nessa questão, principalmente o PIB per capita, que parece mostrar, né, demonstrar a concentração de renda, ou o quanto a população por cabeça, digamos assim, está produzindo no momento. E nós não temos a transformação da renda que o PIB gera para o país no investimento em em programas sociais, não tem o retorno para a população desse ganho exorbitante que o PIB está tendo. Então, nós temos os salários para os menos qualificados, que é as classes baixas, eles são comprimidos, e existe uma tentativa de extenuar essa questão ofertando mais empregos nessas fábricas. Então, você ganhava menos dentro da sua família, você que não era capacitado ganhava menos, mas, a contraponto, nós temos que mais pessoas da sua família vão trabalhar, então isso é positivo. Então, o milagre econômico, ele, na verdade, ele vai estourar mais à frente quando a dívida do Brasil, a dívida dos países, dos países não produtores de petróleo, ela chega a 97 bilhões de dólares em 1972, e em 1973, ainda mascarado pela propaganda da AERP, a dívida brasileira chega aos, se não me engano, 70 bilhões de dólares. Só nesse período que o milagre econômico, o suposto milagre econômico, estaria salvando a economia brasileira. Pessoal, ainda tinha algumas coisinhas para falar sobre esse período, mas eu vou deixar para a próxima aula, que no caso fica mesmo sendo os próximos capítulos. E eu agradeço muito a todos que estão presentes na aula de hoje, e a gente se encontra na semana que vem.